Ok, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre os mitos, nós vamos fazer a interpretação agora desse mito Caiapó. Vamos lá, estudo do texto. Retome as perguntas feitas antes da leitura do texto. Elas se confirmaram ou não? Vocês tentaram responder algumas questões antes de ler o mito. Agora, elas se confirmaram, essas ideias que vocês tiveram? Letra A. Que elementos mágicos da história você atribui exclusivamente à mitologia antiga? Qual é o elemento mágico dessa história que você atribui, que é uma coisa exclusiva da mitologia indígena, que não pertence a outros povos, mas sim exclusivo à mitologia indígena? Que elemento é esse? B. Além dos mágicos, que elementos do texto ajudam você a identificar o mito como sendo brasileiro e indígena? Esse elemento mágico da letra A, além dele, o que mais no texto nos ajuda a identificar que esse mito é brasileiro e indígena? Quais são as expressões, quais são as palavras, o que aparece nesse mito que indica a sua origem? B. Que fenômeno o mito busca explicar? O mito geralmente tenta explicar alguma coisa. O que esse mito tenta explicar ou o que esse mito explica para os indígenas Caiapó? 2. Sobre o início da história. Letra A. Quem é o protagonista? O protagonista, vocês sabem, é a personagem principal da história. Quem é protagonista nesse mito? Quem é o principal personagem desse mito? B. Onde vive esse personagem? Esse protagonista vive onde? Em que lugar? Em que espaço ele vive? Você vai encontrar no texto também. Letra C. Transcreva uma passagem que caracteriza esse lugar. Transcrever é copiar uma parte do texto. Volte ao texto e tente descobrir algo que caracteriza esse lugar e copie esse trechinho, ok? Há várias características desse espaço, mas basta você copiar um trechinho para indicar como é que esse espaço se caracteriza, o que esse espaço tem de característica principal. D. Com base nessa descrição, nessa que você respondeu na C, o que se pode deduzir sobre a relação dos primeiros Caiapó com esse ambiente? Essa caracterização do ambiente, esse espaço, dá para a gente deduzir qual é a relação do povo Caiapó com esse ambiente. Que relação é essa? Como é que o povo Caiapó se relaciona com esse, não entre eles, mas como o povo Caiapó se relaciona a esse ambiente, a esse lugar, a esse espaço descrito no mito? Basta responder isso, está no texto, você vai responder com as suas palavras. 3. O personagem principal faz uma descoberta que motiva o restante da narrativa. Letra A. Que descoberta é essa? Qual foi a descoberta que o protagonista fez? Basta escrever aqui qual foi essa descoberta. B. Que atitude ela motivou o personagem a tomar? Depois que o personagem descobriu, fez essa descoberta, o que ele passou a fazer em seguida? Essa descoberta foi motivação para ele agir. O que ele fez depois que ele descobriu essa coisa nova, essa novidade? Quais foram as ações dele? O que o motivou a fazer? Qual a consequência dessa atitude? Ele descobriu, tomou uma atitude, e qual foi a consequência? O que aconteceu depois, como resultado dessa atitude que ele tomou? D. Como os Caiapó reagiram a esse acontecimento? Como é que os outros indígenas reagiram a essa descoberta, ao que motivou, a consequência? Como é que os outros reagiram a tudo isso que aconteceu à personagem principal lá no começo da história? 4. Com base nas respostas para a questão anterior,
Assinale a alternativa que melhor caracteriza a função narrativa desse acontecimento inesperado, ou seja, o papel dele na estrutura do texto. Em seguida, justifique sua resposta. Você vai escolher uma das 4 opções e vai dizer por que você acha que essa é a resposta correta. Quais são as opções? Caracterizar um novo cenário, apresentar um personagem, introduzir um conflito, antecipar o desfecho. E aí, qual dessas 4 opções? E depois justifica. 5. Os Kayapó descem à terra após decisão dos chefes do povo. A. O que havia na terra que motivou os chefes a tomarem essa decisão? Por que eles resolveram descer? O que havia aqui que tanto interessou aos chefes do povo Kayapó? B. O que essa motivação indica sobre os costumes do povo Kayapó? Eles foram motivados por alguma coisa para descer. Essa motivação vai indicar algo sobre os costumes desse povo Kayapó. Ok? Que indicação é essa? Quais são os costumes desse povo? Tudo está no texto. 6. Releia o trecho. Como iremos fazer isso, já que é uma descida muito grande? Indagou o outro chefe. Vamos fazer uma corda muito comprida, usando nossos cipós, braceletes e cintos. Cada um de nós terá de ir em sua casa e trazer tudo que puder ser tecido para fazermos uma corda bem forte e resistente. E assim foi feito. Os homens teceram uma longa corda que foi lançada daquele buraco do céu. Imediatamente começaram a descer. A corda, no entanto, não era longa o bastante para atingir o chão, e todos tiveram de retornar ao céu. Mas não desistiram. Foram trazendo mais coisas para aumentar a corda até o comprimento necessário. Letra A. Você aprendeu que os mitos são narrativas cheias de simbologia, isto é, apresentam componentes cujos sentidos dialogam com elementos exteriores ao texto por uma relação de semelhança. No trecho acima, é narrada a produção de uma corda. De que modo ela é produzida? Como essa corda é produzida? Por essa descrição acima. B. O que essa produção pode simbolizar em relação à vida em sociedade entre os antigos Kayapó? Justifique. A produção dessa corda pode simbolizar o que em relação à vida em sociedade, da vida em sociedade desses povos? Como era a vida em sociedade? Justifique sua resposta. 7. Na história é citada a classe dos Mebenguete. Com base na leitura desse mito, qual o papel dessa classe na sociedade Kayapó? Justifique sua resposta com elementos do texto. Qual o papel da classe Mebenguete dentro do texto? Qual é a função dela? Qual é o papel dessa classe de índios? Está presente no mito também. 8. Você aprendeu características da narração dos mitos. Com base na leitura do mito Kayapó, responda. Letra A. Qual o tipo de narrador do texto? Primeira ou terceira pessoa? Nós já falamos sobre isso. Primeira pessoa é o narrador que participa da história. Terceira pessoa é o narrador que conta a história de outro sem participar dela. Então você vai escolher se é a primeira ou terceira pessoa e vai justificar a sua resposta citando ao menos uma passagem do texto. Então escolham, você acha que é a primeira ou terceira pessoa? Justifique sua resposta, sua escolha, transcrevendo um trechinho do texto, ok? B. Pensando na simbologia do gênero mito, que efeito de sentido o emprego desse tipo de narrador produz no texto? Usando o narrador em primeira ou terceira pessoa, qual é o efeito de sentido? O que isso passa para o leitor de maneira mais clara? Ok? Então pense assim, como que nós, leitores, recepcionamos o texto, o que passa para nós de significado quando você usa ou a primeira ou a terceira pessoa. Tenta explicar isso nessa letra B.
9. O tempo em que se passa uma narrativa é um dos seus principais elementos, pois, entre outras funções, permite situar o leitor na história contada. Letra A. É possível precisar a época em que se passa a história contada no mito Caiapó? Dá para a gente saber exatamente quando aconteceu? Sim ou não? E justifique com um trecho do texto. Se eu acho que dá para saber exatamente quando aconteceu, vai ter um trechinho lá no texto que justifica isso. Se eu achar que não dá para saber a época em que foi contada a história, vai ter um trechinho lá também que justifica. Então basta pegar o trechinho e copiar aqui. E responder antes sim ou não, obviamente. Que efeito de sentido causa essa ambientação temporal no texto? Quando você determina o tempo ou indetermina o tempo, não sei qual vai ser a resposta de vocês. Isso causa que sentido com relação ao tempo no texto? Isso nos dá que ideia, nos passa que ideia? Já respondemos isso antes, no mito anterior. 10. É comum os mitos apresentarem ações implausíveis, ou seja, que não podem acontecer no mundo real. Você lê aquele fato, aquela ação, pensa, isso jamais vai acontecer no mundo real. Dentro da narrativa é normal, mas fora dela parece absurda. No entanto, elas possuem uma lógica dentro do próprio texto, na medida em que contribuem para a construção da narrativa. Cite ao menos 3 dessas ações no mito Caiapó e explique a função delas na história contada. Há uma série de ações que não aconteceriam no mundo real. Cite pelo menos 3 e diga qual é a função dela. Existe uma parte que fala isso, isso, isso. Isso é impossível no mundo real, mas dentro do texto, essa parte tem uma função. Qual é essa função? Então cite pelo menos 3 e para cada uma delas você vai explicar a função que elas têm dentro da história narrada. 11. Mitos são narrativas que apresentam explicações mágicas cheias de fantasia. Letra A. O que o mito Caiapó explica? Se o mito sempre explica a origem de alguma coisa, o que esse mito explica? Através de elementos mágicos, através da fantasia. Por que essa explicação pode ser considerada mágica? Por que dá para a gente falar que essa explicação é mágica? É fora do nosso mundo real. 12. No ambiente em que viviam os primeiros Caiapó, havia macaxeira e mandioca. Os termos se referem a diferentes espécies de uma planta cuja raiz é um importante ingrediente na culinária indígena. Usualmente, porém, esses termos são sinônimos, mas seu uso varia conforme a região do país. Faça uma breve pesquisa e responda ao que se pede. Letra A. Em que regiões brasileiras o termo macaxeira é usualmente empregado? Quais são as regiões brasileiras em que o termo macaxeira é usado? E o termo mandioca é usado em quais regiões do Brasil? Na internet a gente descobre isso fácil. C. Cite outro nome usado no Brasil para se referir a esse mesmo ingrediente. Além de macaxeira e mandioca, qual outro nome esse produto pode ter? Essa raiz pode ter. D. Qual desses nomes você usa para se referir a essa raiz? Você utiliza qual desses? Esses 2 primeiros, da letra A e da letra B? O terceiro que você descobriu na letra C? Qual deles você usa para se referir a essa raiz?